Bom dia, preciosos irmãos, que Deus nos abençoe. Eu suplico ao Senhor Jesus Cristo que nos ajude em mais esta pequena meditação. E desta feita, tenho aqui comigo uma pequena pergunta, quer dizer, uma boa pergunta. A pergunta é: por que Caim não está na genealogia de Adão? Ou pode ser também na genealogia de Adão ou na descendência de Adão. E nós lemos em Gênesis capítulo 4, está difícil de sair desta vez do livro de Gênesis, né? No capítulo 4, diz assim: coabitou Adão com sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim. E disse: adquiri um varão pela vontade do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Bom, então, aqui nós encontramos que coabitou com sua mulher, coabitou Adão com a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Caim. Bom, por que Caim não está na genealogia, na descendência de Adão? Agora nós encontramos no mesmo livro de Gênesis, no mesmo capítulo, que quando Caim matou Abel, ele foi amaldiçoado. Ele derramou o sangue. E o sangue clama. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo que o sangue de Abel clamava até aqueles dias. E depois que matou, Deus então conversou com Caim. Disse o Senhor, verso 9, a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus não ignorou aqui que ele era irmão de Caim, de Abel. Agora Caim lhe respondeu: não sei, porventura sou eu guardador de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Então o Senhor amaldiçoou a Caim ali no verso 11. Agora, pois, maldito sejas tu sobre a terra, que abriu sua boca para receber pela tua mão o sangue de teu irmão. Bom, então, como nós já dissemos, um erro chama o outro erro. E ele matou o seu irmão justamente por um fato, meus irmãos. Por causa do culto, o ódio religioso. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Mas se você bem notar, que Deus deu a oportunidade para Caim fazer corretamente. E se Caim tivesse feito corretamente, ele teria sido aceito por Deus, o seu sacrifício. Agora, Caim não deu atenção à voz de Deus. Caim preferiu matar do que obedecer a Deus. Na sequência, nós vimos no mesmo capítulo a genealogia de Caim. Nós não vamos entrar nesta questão de genealogia de Caim. Nós vamos permanecer um pouquinho na descendência das pessoas, que seria a mesma coisa, né? Mas descendência é mais individualizado. Você vai encontrar na Bíblia justamente isso. No capítulo 5 tem a genealogia de Adão. A genealogia de Adão, nós vamos perceber que Adão teve mais filhos, além de Caim, Abel e Sete, porque nós falamos só de Sete. Vejam só, este é o livro dos descendentes de Adão,
no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea. Criou-os e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Bom, aí vai dizer sobre Adão quantos anos viveu. Para adiantar um pouquinho, nós vamos para o verso 5. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas no verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Mas cadê o nome dos filhos de Adão? Você vai perceber que genealogia, esse estudo da genealogia, ele já existiu, ele já foi uma coisa complicada desde o tempo de Paulo. Se você for lá no primeiro livro, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, você vai encontrar Paulo advertindo Timóteo a respeito deste assunto. Ele diz no primeiro capítulo da primeira carta, no verso 4: nem prestem atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis, que acarretam mais disputas do que edificação de Deus, que é pela fé. Assim o faço agora. Também ele advertiu a Tito. São Paulo, escrevendo a Tito no terceiro capítulo de Tito, no versículo 9, São Paulo diz o seguinte: mas evita as controvérsias nécias, genealogias e contendas, e os debates acerca da lei, porque são sem proveito e vãos. Então vejam bem que essa questão da genealogia, da descendência, ela existe desde o princípio. Talvez as pessoas também perguntaram lá sobre a descendência, tem a genealogia disso e daquilo. Mas vejamos bem o motivo por que será que Deus, dentro de um casamento, dentro de um casal, escolhe um para ser o descendente daquele pai e ele não escolhe os demais. Entre todos ele escolhe um. Você encontra que dentre os filhos de Levi, Deus escolheu a família de Arão para exercer o sacerdócio. Então não foi a família, os filhos de Moisés que ele escolheu. Ele escolheu os filhos de Arão para descender para a linha sacerdotal. Agora, Deus reconhece sempre a paternidade. Mas ele sempre separou pelo Espírito e não pela carne. Porque se for pela carne, todos pecaram. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12. São Paulo diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Bom, todos pecaram. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que viria. Então todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus, já que todos pecaram. Então estão destituídos da glória de Deus. Então Deus, dá para você compreender que Deus não está fazendo a seleção pela carne, mas pelo Espírito. Bom, até aí a gente compreende que todos pecaram, então todos são pecadores, e não tem como dizer que alguém nasceu sem pecado. Nem Caim, nem Abel, exceto os que foram criados primeiro, Adão e Eva. Os demais nasceram sob pecado. Mas a Bíblia nos traz uma advertência. Deuteronômio 29, versículo 29 diz assim: as coisas ocultas ou secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aqui nós encontramos uma advertência que nós devemos ter cuidado em relação àquilo que está oculto, secreto. Por que Deus, então, ignorou Caim e começou, então, a descendência de Adão com Sete? Você pode pensar aí, muitas pessoas que creem nessa questão, de que um animal de 3,5 metros, que era a serpente, teve um filho com Eva, e que ela teve um filho com Adão, e os dois foram gêmeos, de um pai, e o pai era um outro pai. 2 filhos, uma mulher, 2 pais, no mesmo ato. Gêmeos. Se nós analisarmos pela nossa condição mental humana fraquíssima, nós diríamos, seria simplesmente impossível que uma mulher tivesse dentro de si mesmo um feto, que provavelmente, como a serpente tinha 3,5 metros de altura, bom, isso aí não está na Bíblia. Isso aí foi dito por William Branham. Não está na Bíblia. É o William Branham quem disse que a serpente tinha 3,5 metros. E mais um filho de Adão. Quer dizer, um filho de um ser que chega a 3,5 metros de altura, ele tem que ter pelo menos, vamos dizer, 70 centímetros. Estou fazendo um raciocínio meu. Mais, vamos dizer, 50 centímetros o filho de Adão. 70 com 50, 1,20 metro de feto dentro de sua barriga. Bom, isso é uma análise que eu estou fazendo, um parênteses. Volto ao meu texto. A descendência. Então Deus, por que tomou a descendência de Sete? Bom, isso aí está oculto. E eu não vou me atrever a revelar para ninguém, porque eu não sei. Deus não me mostrou. Agora, não foi pela carne que Deus escolheu a descendência. Isso a Bíblia diz, porque todos pecaram. Se fosse pela carne, então seria muito uma coisa estranha quando todos pecaram. Não teria um que não teria pecado, mas todos pecaram. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, nós já lemos, repetindo agora. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Bom, mas Deus teria que ter uma sequência. Então ele escolheu 7. Entre os filhos, Deus sempre escolheu um para seguir com a descendência. Romanos capítulo 9, nós encontramos: em Cristo digo a verdade, não minto, e minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Então São Paulo vai falar sobre a tristeza que ele tinha por causa do povo de Israel. Uma dor contínua. Eu tenho grande tristeza e contínua dor em meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, os que são meus parentes segundo a carne.
que são israelitas, dos quais é a adoção, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Mas ele vai discorrendo. Aí no verso 6 ele diz assim, olha, não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Notem bem, nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. E agora, como que você vai explicar isto? Mas em Isaque será chamada tua descendência. Vejamos aí então. Em Isaque será chamada a tua descendência. Então você pode pensar, mas Abraão só teve Isaque. Não, antes de Isaque ele teve Ismael. A semente de Abraão. Ele teve Ismael com a egípcia Agar. Logo então, ele teve um com Sara. É o filho prometido, da promessa. Nós encontramos que Sara era meia-irmã de Abraão. E aí Sara, Abraão, poderia ter 1000 filhos. Mas o filho de Sara seria contado como sua descendência. É isso que São Paulo está nos mostrando. Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Você pode compreender isso? Descenderam de Israel e não são israelitas. É pelo Espírito que é feito. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, mas nem todos podem ter o Espírito de Deus em si. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos de Deus os que são segundo a carne. Agora aqui é profundíssimo. Por que que Caim não está na descendência de Adão? Porque Deus começou a descendência de Adão com Sete. Através de Sete. Agora, por que as coisas secretas são para Deus? As coisas ocultas são para Deus. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Então, nós encontramos agora uma segunda coisa. Porque não são os filhos de Deus os que são segundo a carne, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Pois ainda não nasceram, nem fizeram ainda bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não em virtude de obras. Porque nenhum tinha feito nada. Nenhum tinha desobedecido ainda. Nenhum tinha mostrado ainda seu caráter. Nenhum tinha mostrado o que era. Não tinham nem nascido. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não em virtude de obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. E como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Acaso há injustiça em Deus? De maneira alguma. Pois disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem compaixão. Deus teve compaixão de nós. Então Ele tem compaixão de quem Ele quer
e endurece. E quem quer endurecer, ele endurece. Então Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele então mostrasse ali no seu Faraó, no seu reino, no seu poder. Ele endureceu o coração de Faraó para que isso pudesse acontecer, para que então ele pudesse mostrar que ele pode destruir qualquer exército com moscas, com rãs. Ele pode destruir qualquer nação com qualquer coisinha da natureza, para que os homens pudessem ver a grandeza do seu poder. Por que Deus fez endurecer o coração de Faraó? Aí você pode pensar, será que Deus também endureceu o coração de Esaú, de Caim, de alguma coisa assim? Eu não estou dizendo que ele fez. A Bíblia diz que ele endureceu o coração de Faraó. Você continua lendo o capítulo 9 da carta aos Romanos. Você entenderá isso. Você compreenderá isso. Quando Deus estava irado, Deus se irou contra Caim pela sua resposta estranha, pela sua resposta desnaturada. Sabiam vocês que uma das piores respostas que um filho pode dar para um pai é a resposta de Caim? Eu não pedi para nascer. Eu penso que se um dia um filho falar isso com o pai, se você ouvir isto, peça perdão para o seu pai. Nunca diga isto. Eu não pedi para nascer. Só tem que fazer isso por mim, que eu nunca pedi para nascer. Você desmonta. Você traz uma tristeza de alma com seu pai. Talvez a resposta de Caim se assemelhe a isso. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi para isso. Mas, meus irmãos, quando Abraão teve que despedir Ismael, ele não queria fazê-lo, mas ele o fez. Ele teve que despedir. Então Deus disse a Abraão, Gênesis 21, verso 12. Então disse Deus a Abraão, não te aflijas por causa do rapaz e de sua serva. Em tudo o que te diz Sara, ouve sua voz, porque Isaque será chamada a sua descendência. Aí depois que Abraão não teve mais filhos, Abraão acho que teve mais 6 filhos, Ketura. Mas Deus escolheu Isaque, é da promessa. Então Deus escolheu 7 para trazer a descendência de Adão. Por isso ele não está na genealogia de Adão. Por isso ele não está na genealogia. Aí depois então de Gênesis capítulo, você vai em Gênesis. Então Deus, depois do nascimento, lá dos filhos, de 7, então Deus escolheu a descendência de 7, e aquilo continuou até que chegou em Noé. Naquela mesma descendência, aquela linhagem de 7. E os demais filhos de Adão? Porque nós já lemos, e teve filhos e filhas. A gente não sabe nem o nome deles. Então, meu irmão, por que Caim não está na genealogia de Adão? A Bíblia não diz o porquê. A Bíblia diz isso que eu estou lendo. Porque entre os filhos, Deus sempre escolheu um. Eram 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó para ser o descendente de Isaque. Pronto. Aí depois você não vê mais falar na descendência de Ismael, só lá na frente, aquelas coisinhas mais. Acompanha para você a Bíblia, depois de Gênesis capítulo 11. Depois do dilúvio. Então Deus ali, no capítulo 11, chama Abrão
para andar na sua presença e ser perfeito. Então disse Deus a Abrão. Isso aqui está no capítulo 11. Depois da Torre de Babel. E Deus então chamou Abrão e disse para ele andar em sua presença e ser perfeito. Vejam só, verso 27. São estes os descendentes de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Mesmo pai, hein? Tera gerou Abrão, Naor e Arã. Morreu Arã antes de seu pai Tera na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e de Isca. Sara era estéril e não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então Deus chegou ali, entre todos os filhos de Tera, descendências de Noé, descendências de Abraão, de Adão. No primeiro versículo do verso 12. Mas disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da terra de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e os que te amaldiçoam serão amaldiçoados e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Por que Deus fez isto? As coisas ocultas, secretas, são para Deus e as reveladas são para nós. Bom, que Deus abençoe a todos vocês. Eu não sei se fui suficiente para você entender por que Caim não está na genealogia de Adão. Deus queria colocar 7 e pronto. Não tem outra, eu não vejo uma outra explicação, porque a Bíblia não traz uma outra explicação. Se eu colocar de mim mesmo, eu estarei fatalmente errado, porque a Bíblia diz para mim não acrescentar e nem tirar nada. Então aqui eu fico. Se um dia Deus nos mostrar, ou mostrar para alguém, que alguém fale, mas eu fico com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe através de sua graça, da sua misericórdia e compaixão, e dê-nos a cura dos nossos corpos, nossos espíritos e alma, e que nós possamos cada dia mais ser tementes, obedientes, sinceros e felizes com a graça de Deus. O importante é saber, Pai, que nós estamos na tua descendência, somos teus filhos, por isso amamos a tua palavra, somos teus filhos, por isso amamos a correção, por isso amamos, Senhor, a fidelidade, por isso amamos aquilo que é agradável aos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, por sua infinita graça, te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã, e te ajude em todos os momentos da sua vida, para a honra e glória do glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.